que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Você ligado na Globo, chegamos às quartas de final da Libertadores 2012. São 8 times e caminho estreito. De cada confronto passará um semifinalista. Aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, nós vamos acompanhar Vasco e Corinthians. O cenário é bonito, o estádio está lotado, choveu, parou, volta a chover, mas a torcida veio. Hoje o Caldeirão é do Vasco, a semana que vem o Caldeirão é do Corinthians. São duas partidas, Vasco e Corinthians. O torcedor do Corinthians também lota todo o espaço reservado à torcida corintiana. São 2 jogos, quem somar mais ponto, tiver melhor saldo de gol, o gol fora de casa, tudo isso importante e fundamental. E um desfile de jogadores importantes, famosos, competentes, como o Emerson e o Juninho que você viu, o Alexandro, artilheiro do Vasco, o Tite, técnico campeão brasileiro pelo Corinthians, e também o Cristóvão, que levou o Vasco ano passado ao título da Copa do Brasil e até a última rodada brigando pelo título. É, portanto, um jogo daquele. Você sente o clima no estádio e a conversa dos torcedores, de quem não é Vasco nem Corinthians, é mão dada. Tensão e confiança. E a gente vai acompanhar então, a partir de agora, Vasco e Corinthians, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. O Vasco tentando o segundo título do clube na Libertadores e o Corinthians chegar à primeira decisão e tentar a primeira conquista. Hora da gente conferir como os técnicos escalaram Corinthians e Vasco para o jogo. Vasco e Corinthians, o clima é bom, ameno dentro do campo. O técnico Cristóvão Borges escala Fernando Praz no gol número 1, número 23 Fagner, o número 14 Renato Silva, ao lado dele na zaga com a camisa 4 o Rodolfo e pela esquerda o camisa número 2 Thiago Feltri. No meio campo do Vasco 19 Newton, ao lado dele Rômulo 15, convocado para a seleção, Juninho com a camisa 8 e Diego Souza. Completa o meio-campo com a 10. A velocidade de Éder Luiz pela direita, número 7. E o artilheiro Alexandro, número 9. O time de Cristóvão Borges. O time do Vasco da Gama. Agora é hora de conferir o Corinthians do técnico Tite. Vem aí o Corinthians, que está invicto na Libertadores. É o único invicto. O goleiro Cássio, número 24. Entrou bem no gol do Corinthians. Alessandro, número 2. Chicão, camisa 3. Leandro Castan, 4. E o número 6, Fábio Santos. Eles compõe a defesa da equipe do Corinthians. No meio-campo, número 5, Ralf. Camisa número 8, Paulinho. E hoje Tite escala 2 meias. O Danilo, número 20. E o Alex ganha lugar no time titular com a 12. Na frente, camisa 23, Jorge Henrique. Volta ao time na Libertadores. E Emerson com a número 11. O time do Tite, o técnico do Corinthians. A arbitragem é brasileira para a partida de hoje. Sandro Meira Ricci apita o jogo. O Sandro tem como assistentes o Alexandro Rocha Matos e o Roberto Bratz. É, portanto, um trio brasileiro para apitar o jogo aqui em São Januário. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a caminhada de Vasco e Corinthians em busca da semifinal da Libertadores 2012. A bola já vai para o primeiro arremesso lateral que a equipe do Corinthians movimenta com o Fábio Santos. Corinthians hoje todo de branco, o Vasco optou pela camisa preta e vai arrancar para o campo de ataque. Boa levada do Rômulo, tocou para o Éder Luiz. Lindo lance em cima do Chicão, faz o cruzamento, bola para a área, afasta Leandro Castan e começa com a habilidade de Éder Luiz o Vasco.
O Vasco tentou chegar de novo, o time do Corinthians afasta. Jorge Henrique voltou para o campo de defesa. O Emerson está pela esquerda. É o primeiro ataque do Corinthians. Vai levando. Chega o Danilo pelo meio. Ele arriscou o chute de longe. Foi travado na hora. Ainda pega o Corinthians a sobra com Ralf. Jorge Henrique e Emerson. Movimentação para o Alex. Firme o Renato Silva, mas entendeu o Sandro Ritt que ele cometeu falta. É a primeira falta do jogo. A primeira participação do Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem, Arnaldo. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Um jogo difícil, de muita responsabilidade. E o Sandro Meirahit tem qualidades. A árbitra da FIFA apitou o primeiro jogo do Fluminense com o Internacional em Porto Alegre muito bem. E hoje está num jogo com muita responsabilidade, conforme eu disse, num campo molhado, que é uma dificuldade a mais. Fase eliminatória da Libertadores, decisão sempre em 2 jogos. Hoje aqui em São Januário, semana que vem no Pacaembu, para a gente conhecer um brasileiro já garantido na semifinal. Vai o Emerson para a cobrança de falta. Tumulto lá dentro da área do Fernando Praz. A bola foi direto para cima dele, o goleiro espalma. Volta a bola do time do Corinthians, arriscou de longe Fábio Santos. Ela passa à esquerda. O Fábio Praz já sai dando bronca na defesa. O Fábio pegou o rebote sozinho. 0-0, comecinho de jogo. Caio Ribeiro. Caio, teoria para esse jogo tem muita teoria. A prática é que vai decidir. Começou, Caio. E é um jogaço, Kleber. Duas equipes que disputaram a final do Brasileiro até a última rodada do ano passado. Duas equipes que têm jogadores experientes e que podem fazer a diferença. Acho que o sistema do defensivo do Corinthians é muito forte, tanto que é um invicto na competição. E o Vasco deve explorar o lado direito aqui com o Fagner e o Éder Luiz. O Juninho perdeu a bola. O Sandro parecia que não marcaria a falta. Tanto é que o Emerson e o Fagner ainda estão disputando a bola. Mas ele marcou. Demorou um pouquinho para apitar a falta do Danilo em cima do Juninho. Caio falou do Corinthians. O Corinthians é o único invicto da Libertadores e tem a melhor defesa da competição. Levou apenas 2 gols na Libertadores. O Corinthians levou 2 gols na Libertadores, como eu disse, e não levou gol em 16 das 30 partidas que disputou este ano. 30 jogos e só 16 gols sofridos. Já o Vasco fez gols em todos os jogos que disputou nessa temporada. O Vasco jogou 28 partidas em 2012 e fez gols em todos os jogos. É uma atração a mais para o jogo. E aqui em São Januário, Kleber, boa noite a todos. Foram 10 jogos e 28 gols, dá quase 3 gols por jogo aqui em São Januário. O Eric Faria que acompanha o Vasco e emenda. Como é que tá? Eu li sobre a ansiedade que o Cristóvão pensa. Agora, vitória aqui deve ser se não a opção única, a grande busca. Como buscar essa vitória? O que você ouviu do pessoal do Vasco, Eric? O Cristóvão, inclusive, repetiu a escalação, do jogo contra o Lanús. Ele acha que o time encontrou um equilíbrio bom. Vai lá, cara, depois eu concluo. Vamos ver o Emerson, que já está com as costas da camisa toda suja. Tentou o Fábio Santos, chegou o Fagner e o juiz marca mais uma falta. E o jogo começa faltoso. E o juiz tem que apitar tudo. A falta foi clara e bem marcada. O campo está, além de molhado, tem muito barro. Tanto é que a camisa do Emerson já está toda suja. Isso faz com que o campo esteja muito pesado. Vai para mais uma cobrança então o time do Corinthians. O Cristóvão já chamou a atenção do Thiago Feltri, o lateral esquerdo do Vasco. Tá gritando lá pela defesa. O Tite também para o ataque. Mais uma bola direta do Emerson. Foi pela linha de fundo. Mas você dizia que ele repetiu a escalação do jogo contra o Lanús, Eric? Porque ele, na opinião dele, o time ficou muito equilibrado entre defesa e ataque. Hoje o Felipe está no banco e ele acha que para ganhar do Corinthians o time precisa ser muito equilibrado, muito forte no meio, porque o Corinthians joga sem centroavante, específico. Então tem muita movimentação e tá aí a explicação dele por ter escalado o Nilton e não o Felipe. E ele adverte de forma verbal o jogador do Vasco. Terceira falta que o Corinthians tem para cobrar lá para dentro da área e a quinta do jogo. A quarta do Vasco e a terceira que o Emerson manda lá para dentro. Nas 2 primeiras ele jogou bem fechado, agora a cabeçada do Ralf e a defesa do Fernando Praz, que tem pressa na reposição. Boa reposição para o Éder Luiz. Mais uma vez ele consegue se livrar da marcação do Fábio Santos. Dessa vez o Chicão chegou. E o Roberto Bratz, o bandeira, entendeu que a chegada do Chicão
Foi uma chegada faltosa. Ele, Roberto Bratz Bandeirinha, é que assinou para o árbitro para que ele marcasse a falta. O juiz não tinha dado nada e ele inventou essa falta, porque o jogador tocou na bola, o Éder estava até longe da bola. E a falta é a primeira oportunidade para o Vasco cruzar a bola lá para dentro da área. Os dois times, como aliás tem sido comum no futebol, todo mundo preocupado com a bola parada, com a bola aérea. O Vasco tem um grande cobrador que é o Juninho. E o goleiro fica naquela, será que esse cara vai me arrumar de bater direto pro gol? Não, cruza para a área, a bola venenosa, tentou a cabeçada, conseguiu o Renato Silva, jogou para fora. O Abel Neto acompanha o Corinthians, o Eric já disse, o Corinthians está sem centroavante, o Tite mudou o time, mas não deve mudar o jeito de jogar, Abel Neto. Vai tentando o ataque, o Corinthians recebeu o Alex. Estava o mais adiantado do ataque, estava pelo meio do ataque o Alex. Perdeu a bola, o time do Vasco tenta sair com o Juninho. Boa abertura, tem campo para correr o Thiago Feltri. Se mexeu o Éder Luiz. Recebe, outra vez com o Chicão em cima dele. Cruzamento para a área, se a bola passa pelo Ralf e o Juninho estava bem colocado. O Ralf conseguiu fazer o corte. O Rodolfo botou de novo para brigar o ataque do Vasco. Thiago Feltri ganhou, Éder Luiz parte de novo para cima. Diego Souza rolou, bola pro Rômulo, bateu pro gol, bateu para fora. Fica o tiro de meta. Hoje é a torcida do Vasco em maioria, é a torcida do Vasco no clima da Libertadores de jogo decisivo. 17 mil ingressos para torcedores do Vasco, cerca de 2 mil para torcedores do Corinthians. E todos praticamente espaços preenchidos pelo torcedor aqui em São Januário. Continua chovendo no Rio. Leandro Castan subiu, tocou de cabeça, volta a bola, o time do Corinthians coloca no chão com o Fábio Santos. Errou o passe, boa presença do Fagner. Éder Luiz vai para cima da marcação do Leandro Castan, ele já deu duas entortadas, recebeu, tocou para o Fagner, cruzamento, boa bola, o Bandeira marcou impedimento. Marcou impedimento do Diego Souza, o bandeirinha Roberto Bratz. Parado o ataque do Vasco. Vai começar a discussão, Arnaldo. Não, um impedimento bem marcado, foi bem claro. Ele estava um pouco na frente no momento do passe. Acertou o Bandeira. E há pouco o Kleber falava do emparceramento da Libertadores da América. Esse ano, os 8 times que estão disputando as quartas de final foram os 8 times que fizeram a melhor campanha na primeira fase, ou seja, não teve espaço para zebra, tá todo mundo no mesmo nível, foram os 8 melhores mesmo. E essa informação do Eric é a partir dos pontos, né, que os times somaram. Vem o time do Corinthians, Alex tentou rolar pro Danilo, cortou o Fagner, Alessandro fez falta em cima do Diego, porque o Vasco, por exemplo, foi o segundo colocado do grupo dele, né? Mas esses 8 que se classificaram foram os times que somaram, independentemente da primeira ou da segunda posição no grupo, os 8 times que somaram mais pontos nos jogos disputados até agora na Libertadores. 4 brasileiros, 2 argentinos, 1 chileno e 1 paraguaio. Bola do Fernando Praz, ligando direto ao ataque do Vasco. Vasco 0, Corinthians 0. Pouco mais de 15 minutos do primeiro tempo. São Januário, quartas de final da Libertadores. O primeiro confronto entre o campeão da Copa do Brasil, o campeão brasileiro do ano passado. Os dois gigantes que brigaram até a última rodada pelo título brasileiro de 2011. Vale vaga na semifinal. Diego Souza recebeu a bola na direita do ataque do Vasco. Encarou o Chicão, jogou para dentro da área. Alessandro, um bico nela e torto saiu. É para tirar, jogou para escanteio. Aquele de boné ali é o Dedé, ó, o zagueiro do Vasco, está machucado. Torcedor do Vasco esperando a volta do Dedé, a seleção brasileira esperando a volta do Dedé. Fora dessa primeira partida. E da segunda também. E da segunda também. Já adianta o Eric. O que não é uma boa notícia para o torcedor do Vasco. Cruzamento feito pelo Juninho. Vai lá em cima o Newton. Cabeceia, a bola vai para fora. Globo, a gente se liga em você. Kleber. Diga, Abel.
E uma coincidência aí sobre essa escalação e sobre o que o Caio falou, né? Ano passado no jogo pelo Brasileiro aqui em São Januário, empate de 2-2 com gols de Danilo e Alex. Ano passado o Corinthians venceu por 2-1 em São Paulo e empatou 2-2 com o Vasco aqui no Rio pelo Brasileiro. Protege o Rodolfo e a bola fica com o Fernando Praz. Falta do Alessandro. E bem aplicado o cartão. A falta foi para parar a jogada. O Alessandro já não pegava mais na bola e atingiu, já sem bola, para parar a jogada. Cartão amarelo bem aplicado. Reclamado pelo banco do Vasco. Os dois que levantaram o banco do Vasco, como o banco do Corinthians, né? Os dois ficam no fundo do outro gol. Mas eles viram bem que a 12ª falta do jogo, a 4ª do Corinthians, era para cartão amarelo e o Alessandro recebeu. Bola parada para o time do Vasco, Juninho na bola. Tensão para a torcida do Corinthians, expectativa para do Vasco, bola direto para dentro da área. Tentou o toque de cabeça o Nilton, ela ainda fica viva. Jogou lá dentro o Rômulo, tirou para o alto o Leandro Castan. Cássio vai lá em cima, errou o soco. Era a pressão, mas o Paulinho conseguiu tirar e na sequência sai mais uma falta. O Éder Luiz derrubou o Emerson. E tá todo mundo reclamando nesse instante com o Sandro Ritt. Houve a falta, não chegou a ser uma falta para cartão amarelo. O Emerson é muito liso, provavelmente é o jogador que mais sofreu falta nesse início de jogo. E não tem muito o que falar, tem muito papo. O jogador tem que jogar, o juiz tem que apitar e fim de papo. Vem embora o time do Corinthians com o Emerson. Foi forte demais. Você viu agora há pouco o Carlos Alberto em pé ali no banco do Vasco? É um dos jogadores que o Cristóvão Borges tem como opção se ele quiser mexer no jogo. O Danilo, o Alessandro pro gol, Eduardo Costa, Felipe, o Alan, Felipe Bastos, o William Barbie e o Carlos Alberto são os suplentes do time do Vasco da Gama. E acho que esse é um detalhe que pode fazer a diferença a favor do Vasco. Não só a qualidade do banco de reservas, que você tem o Carlos Alberto, o Felipe, mas jogadores que estão acostumados a render no momento de pressão. Na rodada passada, o Vasco ganhou nos pênaltis contra o Lanús. Nessa hora, eles apareceram. Foram lá, fizeram o gol e classificaram a equipe. É importante, quando você tem um mata-mata, também pensar nesse lado emocional. Daqui a pouco tem o banco do Corinthians. Agora ataca o Vasco. Bola com o Fagner. Recebeu de volta do Éder e o Éder ficou em impedimento. Se adiantou e foi flagrado em posição de impedimento de novo pelo Roberto Bratz, sem dúvida agora. Se esforça o Diego, evita a saída e a bicicleta do Diego deu certo. O Alexandro veio buscar. Diego, agora o Vasco tem todo o campo de ataque para chegar, tinha bastante espaço. Vem o Feltri, como pedia o Cristóvão agora há pouco. Jogou na esquerda para o Juninho. Vai se aproximando da área o Alexandro. Boa jogada do Juninho. Thiago Feltri vai para o cruzamento. Bola perigosa. Subiu. E afasta Chicão. Voltou no Juninho. Muda de lado o Juninho. De primeira ele dá um tapa. Joga para o Fagner. Saiu de dois. Bola entre as pernas do Danilo. Mais o chute. A torcida entende que o acidente acontece. Mas a jogada em cima do Danilo foi espetacular. Depois pegou mal na bola. Aí é melhor nem explicar, né, Caio? Por que pega mal na bola, né? Acontece. Ela saiu de lá para lateral do lado oposto. Mas o importante é aparecer para o jogo, como o Fagner tem feito até aqui. O Corinthians então puxa o contra-ataque. Agora há pouco foi um contra-ataque do Diego. Agora é um contra-ataque do Corinthians. Com a bola do Danilo pro Emerson. Essa é o campo molhado. Não tem culpa não, né, Caio? Ele tentou passar o pé por cima da bola para se ajeitar e virar para o campo. A bola acabou batendo ali. Boa bola para o Diego. Tocou no chão, ganhou velocidade e foi para fora. Semana passada, viu, Kleber? O Cristóvão alegou colocar o Felipe no banco e o Juninho começando o jogo, porque ele dizia que o Felipe vinha de 4 jogos decisivos, já inteiros, e por conta da idade e tal, ele estava mais desgastado que o Juninho. Mas agora, quer dizer, teve uma semana de treinamentos, foi opção tática e técnica mesmo, deixar o Felipe no banco e começar com o Juninho. Viu só? Sofre o gramado, brigam os jogadores. 0-0 é partida decisiva. É sequência de 2 jogos decisivos. Tem arremesso lateral para cobrar o time do Corinthians. É a 8ª Libertadores do Vasco, a 10ª Libertadores do Corinthians. A primeira do Vasco foi em 75,
a primeira do Corinthians em 77. Chega Fábio Santos. Vasco campeão em 98 e o Corinthians em 2000 chegou à semifinal, foi a melhor classificação. Essa profissionalização e o primeiro passo é esse que o Arnaldo informou. Falta para o time do Corinthians cobrar. O Emerson foi derrubado. Tá pouco sujo o Emerson, não? Cabe um banho no intervalo, né? Vai o Chicão para cobrança de falta ou o Alex? Barreira fica ali um passo à frente da meia-lua da grande área do Vasco. É a 30 metros e 60 centímetros a distância da bola para o gol. É central a posição da bola. Partiu o Alex, passou pela barreira. Fernando Praz veio quente a bola. Ele não conseguiu encaixar. No rebote o Renato Silva tirou do Paulinho. Mas o juiz está parando o jogo e marcando. Que jogo perigoso. Falta. Falta do Paulinho. Exato, ele levantou o pé demais ali e chegou aí empurrando e ele marcou falta. E você viu que ele foi fazer um movimento de... Qual é a técnica, né? Ele dá uma amortecida, ele encaixa mesmo a bola no peito e já traz o braço para agarrar. Atrasou um pouquinho para fechar o braço ou ela veio quente demais? Ela quicou na frente do goleiro. Aí muda a trajetória. Aí complica, muda o tempo de reação do goleiro. Por isso que tem que arriscar. E principalmente quando essa bola cair na frente do goleiro, como o Alex fez agora, vai levar sempre muito perigo. Aí os atacantes têm que estar atentos pro rebote. Eu falei no começo que é uma mistura de confiança e tensão, né? Andando lado a lado na decisão. Aí não é nem, Arnaldo, como você costuma dizer, que o zagueiro, o defensor, no caso era o Jorge Henrique, chegou atrasado. O atacante é que chegou ligeiro. Exatamente, por chegar ligeiro, o Jorge Henrique entrou e acabou pisando o adversário. Como ele ia em direção e por chegar atrasado e fazer o antijogo, levou o cartão amarelo. Muito bem o primeiro tempo do Sandro Ritt. Ele gerenciou o jogo, isto é, tomou conta, conseguiu se impor nesse primeiro tempo. Isso é legal. São 19 faltas no jogo e 4 cartões amarelos. Nilton, Juninho do Vasco, Alessandro e Jorge Henrique do Corinthians. Daí, se o Juninho quiser, até cabe um chute direto. 6 jogadores do Vasco estão dentro da área esperando se a opção dele for o cruzamento. Só 2 jogadores do Corinthians na barreira. Ele mandou direto pro gol. Cássio Spalma. Corre Paulinho para tentar evitar a saída. Conseguiu. Errou completamente. Deixou a bola de presente pro Éder Luiz. E aí chegou para fazer o corte o Emerson. Vai para a cobrança de escanteio o Vasco. Saiu lá do lado esquerdo. Veio para o lado direito o Juninho. Vasco tenta pressionar neste final de primeiro tempo. O Cássio já teve que pegar a bola cruzada pelo Juninho. Lá vem para dentro da área. Agora passou por todo mundo. Sobrou no Jorge Henrique. Vai tentar levar o Corinthians. Ganhou o arremesso lateral. O Globo, a gente se liga em você. Chicão bate falta. Vamos chegando logo aos 46 minutos. Olha o Corinthians com o Alessandro. Entrou na área, bateu cruzado para o gol. Emerson não conseguiu mandar de novo a bola para dentro da área. Foi a chegada mais clara, o momento mais aberto que teve o Alessandro, lá pelo lado direito do ataque do Corinthians. E o árbitro Sandro Ritt apita o fim da primeira etapa em São Januário. Com muita briga, com muita disposição, com tensão, mas sem gols. O primeiro dos 4 tempos que vão definir quem passa para a semifinal. Vasco 0, Corinthians 0. O show do intervalo começa com o Eric Faria, com o Abel Neto. Falar aqui com o Juninho, era o jogo mesmo que todo mundo estava esperando, né? Muita marcação, muita pegada e pouca chance de gol, Juninho. Mas eu acho que é um domínio melhor nosso. A marcação nossa bem adiantada, eles estão praticamente todas as bolas atrás, eles estão jogando na frente para os jogadores que são fortes, seguram bem a bola, tanto Alex como Danilo, como Emerson, eles seguram muito bem a bola. E assim que eles estão tentando chegar, segurando para o time deles sair. Mas acho que a gente pegou bem o Paulinho e o Ralf. São 2 jogadores importantes. Eu e o Rômulo, a gente está tentando anular os 2, porque a gente sabia que ia ser assim e deixar o Alexandre, o Éder, o Diego aí resolver. Tivemos algumas chances de bola parada, mas é isso aí. Eu espero que a gente continue assim, porque eu acho que tá bom.
Tá aí o ofegante Juninho, Kleber. Pois é, mas traçou aí um panorama do jogo, 0-0 o primeiro tempo. A teoria está sendo colocada em prática, Eric Faria. Isso, falar aqui com o Alexandre, centroavante, um jogo assim, de centroavante sofre, né? Você não teve nenhuma chance de gol, né? O que vocês conversaram no intervalo? Jogo difícil, né? Jogo que as duas equipes marcando bastante, se respeitando. E ainda, principalmente pela chuva, pelo gramado, é sempre bola espirrada, bola difícil. Mas vamos esperar, né? Conversamos que a gente tem que marcar um pouquinho mais forte e atacar um pouco mais, quem sabe fazer um gol aí. Obrigado, Alexandre. O jogo está 0-0, lembrar sempre, né, que vai se classificar o time que somar mais pontos na soma dos dois jogos. Se houver empate em pontos, o saldo de gols. E se houver empate em pontos e saldo de gols, aí é que o gol fora entra como critério de desempate. Um 0-0 como esse, a bola está em jogo para o segundo tempo. Para você que está ligado na Globo, esse 0-0 daria, por exemplo, empate com gols, classificação para o Vasco. Mas é só o começo do segundo tempo, tem muita bola para rolar ainda. Corinthians tentou a primeira escapada, o time do Vasco neutralizou, boa bola para o Rômulo, olha onde está o Rômulo, trabalhando como ponta esquerda, fez o cruzamento, tentou virar, na verdade, o jogo lá para o Éder Luiz. Estava bem colocado para fazer o corte o Fábio Santos. Jorge Henrique. Pode ser só o começo, mas nesse começo o Jorge Henrique está aí pela esquerda no time do Corinthians e o Emerson caiu mais pelo meio. Pode ser eventual. Talvez seja aquilo que a gente já chamava atenção, que é o lado mais forte de apoio do Vasco, né? O Éder Luiz apareceu muito bem nessa dobradinha ali por aquele setor com o Fagner. Jorge Henrique vai lá para dar uma segurada na subida do lateral. Renato e Rodolfo. Aí pelo meio o Emerson vem atrapalhar a saída de bola, obrigar o Rodolfo a fazer o lançamento. Passou por todo mundo, pelo Diego, pelo Alessandro, pelo Alexandro e chegou no goleiro Cássio. Agora aumenta o volume a torcida do Vasco. Faz o som ambiente em São Januário. Esse é o clima de dois gigantes do futebol brasileiro frente a frente na Libertadores, buscando vaga na semifinal. Quase 20 mil pessoas aqui em São Januário. Serão 30 mil semana que vem no Pacaembu. E daqui sai um brasileiro garantidíssimo na semifinal da Libertadores. Bateu curto o Leandro Castan. A bola voltou do Paulinho para o Chicão. Atrasou completamente o ataque. A defesa do Vasco já está armadona. Tirou o Rodolfo. Alexandro com o Diego. Disparou aqui na esquerda o Thiago Feltri. Diego levou pelo meio. Olha que bolão para o Éder Luiz. Ficou na cara do gol. Bateu. Pegou sem força. Cássio cai e faz a defesa. Que bola do Diego. Todo mundo ficou esperando o passe para o Thiago Feltri. Ele deixou o Éder Luiz na cara do gol. Ele pegou mal na bola. O Vasco vem de novo. Olha, a melhor chance de gol do jogo até agora. Pegou mal na bola, né, Caio? Ele pegou errado, não conseguiu pegar como gostaria, mas começa a aparecer o Diego Souza. É um jogador que tem esse tipo de qualidade para tentar jogada individual. Na hora que ele clareia a jogada com um drible, como fez agora, ele acha o companheiro melhor posicionado. O desvio foi feito pelo Alessandro, depois a bola bateu no Newton. O arremesso é para a equipe do Corinthians. Olha que arrancada do Diego, saiu do meio campo. O Thiago disparou pela esquerda e ele meteu uma bola na frente. Verdade que a marcação do Fábio chegou, mas ele não pegou em cheio na bola para bater aquele chute cruzado, né, para jogar no canto esquerdo do Cássio. A bola foi e o goleiro do Corinthians pegou. Primeira grande chance de gol do segundo tempo, o primeiro susto para a torcida do Corinthians, quase para a torcida do Vasco. Vem embora Jorge Henrique, firme em cima dele o Fagner. Vem embora o time do Vasco, boa bola do Alexandro, tocou para o Éder Luiz, o Diego Souza chegou na área, passou o Juninho, recebeu o Alexandro, travado na hora pelo Chicão. Mas na hora pelo Chicão, ele ia encher o pé. E a leitura da jogada do Chicão foi perfeita.
Porque em vez de correr para frente, o Alexandro abriu para receber o passe de frente e o Chicão acompanhou bem. Chiadeira da torcida, quando uma dividida é perdida, o cara que perdeu a dividida ouve o som da torcida. Como agora a torcida do Corinthians deve ter feito o som pro Danilo. Rômulo, boa bola. Éder Luiz recebeu. Alexandro chega pelo meio. O Diego Souza pela esquerda. O Éder vai pro fundo, bateu direto pro gol. Cássio Spalma. Olha a corrida postada. Emerson contra 3. Chegou primeiro. Vinham Thiago Feltri, Newton um pouco mais atrás e na dividida efetivamente o Rômulo. O torcedor do Vasco sobe de novo. O Vasco foi pro ataque. Agora é a vez do Corinthians. Tentou o Jorge Henrique passar. Ficou bom o duelo lá pela esquerda, Jorge Henrique e Fagner. E o jogo melhorou bastante. O primeiro tempo foi de muita marcação, um jogo pegado, com pouco espaço. Nesse segundo tempo são só 10 minutos, mas o Vasco voltou melhor e o jogo melhorou bastante. E cada torcedor no seu clima, né? Todo mundo no embalo da decisão. Uns mais cantores, outros mais tensos e preocupados. 0-0 no placar, jogo de volta semana que vem no Pacaembu. Corinthians ataca com Chicão. Tocou pro Emerson, passou por ele, não passa pelo Thiago Feltri. A bola cai no pé do Alexandro. Dominou, já virou. Faz bom lançamento pro Éder Luiz. Vai ter que se virar sozinho. Bateu pro gol, chutou pra fora. Tinha ninguém. Ele foi muito mais rápido do que todo mundo. Toca a bola, mas não evolui o time do Corinthians. O Vasco cerca de novo o Rômulo. Agora chegou o Paulinho. Você vê que ele não conseguiu outra vez partir lá para o campo de ataque. Recomeça a bola no meio campo. Vira de lado o Ralf. Tocou no Jorge Henrique. Daí para o Alex. Outra vez Jorge Henrique. Chega dividindo firme o Rodolfo. A bola espirrou para o Alex. A cabeçada. Sensacional. Fernando Praz no rebote. A defesa tira com o Rodolfo. Outro cruzamento. O impedimento está marcado. Agora foi a vez do torcedor do Corinthians levantar da cadeira. Fica em pé para acompanhar a sequência do lance. Uma defesa espetacular do Fernando Henrique, ó. Jorge Henrique fez a tabela na dividida. Olha a defesa do Fernando Praz. Com o pé direito ele pegou. E o Rodolfo depois tirou. Mas aí o jogo já estava... Aí o jogo parou. Não sei nem se aquela bola do Rodolfo ia pro gol. Mas ele estava ali como um segundo goleiro. Fernando Praz agora salvou, hein? Defesaça do Fernando Praz, deixou a perna ali no cabeceio do Jorge Henrique e belo cruzamento do Alex, que não era uma bola fácil de pegar. Ganhou pelo alto o Alessandro. Bola tocou no chão, quase enganou o Rodolfo. Bem o Rodolfo. Quantos imaginavam que ele ia chegar estourando tudo? Deu um toque bonito na bola. Rômulo para Alexandro. Chegou primeiro o goleiro. Chegou nada, Alexandro conseguiu fazer o toque, bateu. Ele viu o goleiro fora, tentou ser rápido. Não conseguiu ser tão preciso. O juiz está parando o jogo. Está marcando uma falta do Éder Luiz na dividida com o Fábio Santos. Foi falta ou não? O Éder Luiz, o Fábio Santos já tinha ocupado o espaço para cabecear. Esse lance do goleiro é que foi difícil. E ele tirou segurou o braço. Agora, olha só, o Éder... O jogador do Corinthians já tinha ocupado espaço. O Éder estava correndo de costas e acabou fazendo a falta. Globo, a gente se liga em você. Ralf, Danilo, já abriu o Jorge Henrique. Defesa do Vasco já está montada. Vem de trás o Fábio Santos. Tocou no meio pro Alex. Limpo. Ficou sem ângulo para bater no gol, mas conseguiu um cruzamento pro Emerson. Foi bem o Rômulo para tirar, voltou, é de novo do Emerson. Paulinho ficou com espaço, bateu pro gol, chutou para fora. Nesses 103 confrontos, alguns jogos espetaculares, históricos, como a final do Campeonato Mundial de 2000. E um equilíbrio muito grande nos últimos 10 confrontos. Pra você ter uma ideia como tem teoria, mas a parada é complicada para os dois lados. Nos últimos 10 encontros entre Vasco e Corinthians, por qualquer competição que seja, 3 vitórias de cada lado e 4 empates. Vão sair Juninho e Diego Souza. Entradas de Carlos Alberto e Felipe. A chuva aperta e você viu que o Tite está conversando com o Sandro Ritt, dizendo o tipo de falta que às vezes acontece do jogador, do atacante segurar.
Falou muito o Tite. E o juiz quase foi lá para dar bronca nele. Quer dizer, quase não foi, né? Vem a cobrança do escanteio. Juninho. Rolou a bola para o Thiago Feltre. Cruzamento feito. Cabeçada do Diego. Gol! Bandeira marcou o impedimento. A cabeçada do Diego encontrou um companheiro que testou para o gol. Aí, Arnaldo. Esse jogador aqui embaixo da sua tela, o Alessandro, ele dava a condição. Vamos ver de novo, vamos parar a jogada no momento da cabeçada. Aqui embaixo. Será que ele não está dando condição? Está um pouco longe, mas não será que não está dando condição? Ou não? Está na mesma linha? Teria que fazer um prolongamento da linha da pequena área. Claro, mas o ângulo dessa imagem, essa imagem mostra aqui embaixo da tela esse jogador. O Alessandro dando condição para o Alexandro na hora da cabeçada do Diego. Exatamente. O Bandeira, o Alessandro Rocha Matos marcou impedimento. Mais uma vez aí, ó. O Arnaldo vê aqui o Alessandro aqui embaixo dando condição. É um lance daqueles. Bom, então só confirma pra mim, Eric, saiu o Juninho. Isso, e ó, pelo jeito os dois não gostaram de serem substituídos, viu? O Diego Souza não veio aqui pro banco, o Juninho sequer saiu no meio de campo para cumprimentar o Felipe, olha lá. O Juninho tá saindo lá atrás. Tá bravo mesmo. Daqui não dá pra ver a expressão dele, né? Não, mas agora a gente tá mostrando. Agora ele tá normal, mas ele dá uma olhada pra trás. E normalmente sai pelo meio, vem pro banco, tudo, né? Os dois saíram e foram embora. E agora recebe ali o aplauso da torcida. A relação dele com a torcida é muito boa. Mas até por ir pro vestiário, né, num jogo decisivo assim. Então entrou o Carlos Alberto com a 20, o Felipe no lugar do Diego. Entrou o Carlos Alberto com a 20 no lugar do Diego e entrou o Felipe no lugar do Juninho. Kleber, eu até entendo a preocupação do Cristóvão em manter os dois volantes e se preocupar com a marcação ali, principalmente nas descidas do Paulinho. Deixa eu ver só o Carlos Alberto tentando essa jogada. O corte foi feito pelo Leandro Castan. Bom, você entendeu a preocupação do Cristóvão. Mas acho que eles têm razão, principalmente o Diego Souza. Não teria tirado ele voltou bem para o segundo tempo, melhor, apareceu mais nesse pouco tempo do que apareceu no primeiro tempo. E aí, se você quer colocar o Felipe, que era a única substituição que eu teria feito, abre mão do Newton. O Newton já tem cartão amarelo, o Newton não tem a qualidade do passe que tem o Felipe e nem a do Juninho. Eu manteria os dois ao lado do Rômulo e manteria o Diego Souza fazendo aproximação aos dois atacantes. O problema, viu, Kleber, aqui no Vasco, normalmente os jogadores que estão sendo substituídos, esses mais experientes ou que ficam no banco, eles não estão gostando muito. Obviamente que eles não reclamam publicamente, assim, com declarações, mas com gestos, como foi agora. Percebe-se, né? E aí no dia seguinte eles conseguem acomodar e tudo. E agora, enquanto você estava falando, Eric, a gente estava mostrando ali, ele foi lá pro túnel, mas não foi pro vestiário, está assistindo o jogo Juninho. E dá aquela balançada de cabeça como quem não concorda com a alteração que foi feita. Então, William e Douglas, viu, Kleber? O Tite está conversando com os dois. Pode ter mudança daqui a pouco. Daqui a pouco também mudança dupla no time do Corinthians. O Leandro Castan protegeu, o Fábio Santos toca para o Jorge Henrique. Então, pelo que você falou, Caio, você não tiraria nenhum dos dois, nem o Felipe, nem o Juninho e nem o Diego. Eu não, a não ser que seja uma questão física, o que não parece ter sido o caso pela reclamação dos jogadores. Se quer colocar os dois, e acha que o Carlos Alberto pode entrar bem sim no time, tiraria Alexandro e Newton. O Alexandro tá mal no jogo? Não tá, mas o Diego Souza poderia fazer aquela função também. Carlos Alberto. Daqui a pouco pode pintar Douglas, pode pintar o William no time do Corinthians. O Vasco já fez 2 substituições. Daquelas. Para esquentar a orelha do técnico, para virar discussão. Pelo menos em opiniões. Cruzamento feito, bola desviada, linha de fundo. É mais um escanteio com quase 30 minutos. A semana passada foi engraçado quando ele não escalou o Felipe, escalou o Newton, muita gente. Paulinho acho que está batendo boca com o Carlos Alberto. Ó. Paulinho está batendo boca com o Carlos Alberto. Não viu o que o Carlos Alberto fez, mas o Paulinho ficou bravo ali. Tá falando em tapa na cara.
Carlos Alberto dá uma acalmada. O juiz, o Paulinho, não saiu muito convencido. Foi essa jogada aí, ó. Cobrança de escanteio, a bola vai de novo para a linha de fundo. É outro tiro de canto para o Vasco. Alessandro está tentando também tranquilizar o ambiente. Carlos Alberto passou pelo Corinthians e jogou com alguns deles, né? Foi campeão em 2005. Volta a bola. Olha o último homem. O mais defensivo do Vasco é o Rômulo. Ali, já no campo de ataque. Bola lançada. Newton tentou o desvio. Emendou o Renato Silva. Bola para fora. Globo, a gente se liga em você. Aí vem de novo o time do Vasco. Vem William. Vai sair o Sheik. Bela jogada do Carlos Alberto. 2 dribles. Saiu do Paulinho, saiu do Douglas. Thiago Feltre abriu. Posição boa, disse o Bandeira. Cruzamento pro Alexandre. Rolou. Carlos Alberto bateu pro gol. Leandro Castan tirou. A bola tá viva dentro da área. Carlos Alberto fez a falta. Foi isso que viu o árbitro Sandro Ricci. Ele que criou um salseiro aqui pela esquerda. A falta nessa jogada aí, em cima do Paulinho, né, Arnaldo? Exato. Quando o goleiro, a bola é rebatida pelo zagueiro no alto, o Carlos Alberto empurra. Bem marcado a falta. E o Carlos Alberto entrou bem no jogo, chamando o jogo, indo para cima, tentando a jogada individual. Tá dando uma dinâmica diferente pro ataque. E o Leandro Castan vive uma fase fantástica. Você viu como ele se atirou na bola na frente do goleiro? Vou repetir a informação só para você ficar assim. Será que continuará assim? Corinthians fez 30 jogos esse ano e em 16 deles, mais da metade, portanto, não levou gol. O Vasco fez 28 jogos esse ano e em todos fez pelo menos um gol. Campanha do Vasco até agora na Libertadores: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Perdeu na estreia, assustou um pouco o torcedor quando perdeu em casa para o Nacional do Uruguai, mas depois conseguiu a classificação, e a outra derrota foi exatamente nesse jogo contra o Lanús por 2-1. Se classificou na decisão por pênaltis, 2-1 para o Vasco aqui, 2-1 para o Lanús lá. 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vem embora o Vasco com o Thiago Feltre, botou no meio. Apenas um empate do Vasco, um empate contra o Libertad, né, do Paraguai. O Corinthians está invicto, ganhou 5 partidas e empatou 3. Empatou 2 na primeira fase, contra o Táchira na estreia e contra o Cruz Azul no México, e empatou contra o Emelec fora de casa. 3 empates fora de casa. Vai entrar o Elton daqui a pouco, Kleber. Vai sair o Danilo. Jogador que teve boa passagem aqui pelo Vasco, e ontem a torcida já pegou no pé dele no treino aqui, né? Dele e do Ramon, né? Os 2 ex-jogadores do Vasco. O Elton foi um dos símbolos do time na volta para a Série A, foi artilheiro, né, do time no ano. Né? Rodolfo ganhou do Douglas. Rômulo. Vasco tá todo no campo de ataque. O Corinthians se encolhe. Boa bola pro Éder Luiz. Segurou, rolou. Olha a chance do gol de Newton. Chegou de novo o Castan. Arma uma muralha a defesa do Corinthians. Quando não é o Fábio Santos, é o Castan. O Newton foi pra... E agora, Caio? Tende a ser o seguinte, né, Caio? O Vasco do meio campo pra frente, o Corinthians do meio campo pra trás. Um tentando furar a barreira e o outro tentando aumentar o muro cada vez mais. Mas com uma certa cautela. Acho que o Vasco não vai se incomodar tanto também. 0-0. Não tomar gol em casa. Você vai ver que vai segurar os volantes ali. Kleber, a jogada foi muito boa. O Éder Luiz continua sendo, para mim, o melhor jogador em campo. Mas, na minha opinião, errou no lance. Na hora que ele dá o corte e ajeita para trás, ok. Mas se ele faz essa bola cruzar na frente do gol, tinha o Carlos Alberto e o Alexandre esperando para colocar para dentro. Acho que seria a jogada ideal no momento. Elton no lugar de Danilo. Um super tira-teima para mostrar aquele lance do impedimento. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Aí a bola lançada para o campo de ataque do Corinthians. Douglas vai tentando se livrar do Rômulo, bateu pro gol, pegou o Fernando Praz. Globo, a gente se liga em você. O relógio está chegando a 46, vai até 47. Tem uma comissão ali de
possíveis cobradores. Quem bate mais forte, pelo que a gente vê, para vencer esses 33 metros e 80 centímetros, é o Newton, né? Esse tem uma pancada. Tá lá perto o Fagner também e o Felipe. Bom, pela pequena distância que toma o Newton. Atenção para Cássio. Pé direito na bola do Newton. Não tinha direção, tirou o Chicão. Voltou a bola para o Felipe. A defesa do Corinthians afasta. Douglas tenta puxar o contra-ataque. O Renato Silva tentou segurar o Douglas. Carlos Alberto. Vai para o domínio. Bola tá viva, bola tá... se não queimando... O cara tem que ter muita tranquilidade, né, para dominar. É, pelo menos um choque ela dá. Não conseguiu dominar o Jorge Henrique. E o árbitro apita. Fim de jogo em São Januário. O primeiro capítulo terminou sem gols. 0-0. O Alexandro está indo falar com o Sandro. Dá uma olhada no lance, Arnaldo. O tira-teima que a gente preparou e ficou. Você não tem dúvida que o lance está sendo discutido e muito, né? Você viu a posição legal. O tira-teima mostra na linha aqui o Emerson um pouco à frente, mais longe da linha de fundo do que o Alexandro na hora do desvio, Arnaldo. O computador mostrou que ele estava impedido. Portanto, o assistente acertou e eu errei. O computador mostra então o Alexandro um pouco mais à frente. Na hora da cabeçada do Diego. Exatamente. Ó, aqui embaixo no vídeo o Emerson, lá em cima o Alexandro. O bandeirinha que está lá em cima acertou e realmente acertou mesmo. É difícil, né? Exatamente. Eu até torci para que eu estivesse errado, porque a arbitragem foi muito boa nesse jogo. E não teve interferência nenhuma no resultado. Tomara que esse clima amistoso, de boa disciplina, se mantenha na próxima quarta-feira. Abel Neto, Eric Faria. Tô com o Emerson Sheik aqui. Tá chamando o Felipe aqui para trocar a camisa. O que você achou desse resultado? Qualquer vitória classifica o Corinthians no Pacaembu, mas não fez gol fora. E aí? Pois é, não foi aquilo que nós planejamos. A ideia era fazer um gol aqui, né? Mas, enfim, jogo difícil, tempo chuvoso, campo pesado. Agora decidir em casa. Qualquer um pode passar. Tá aí o Emerson. Eric. Falar aqui com o Alexandro. Alexandro, a gente imagina que o jogo de lá vai ser tão equilibrado quanto foi aqui. Ir para São Paulo com qualquer empate, quer dizer, o 0-0 é pênalti, e qualquer empate com gols é do Vasco, o resultado aqui até que não foi tão ruim assim, né? Na verdade não era o que a gente esperava, né? Não dá para esconder de ninguém que a gente esperava uma vitória. Mas eu acho que pelas circunstâncias da partida, o gramado encharcado, o jogo difícil, o Corinthians realmente é uma grande equipe. Mas a gente sabíamos, né, que é um jogo de 180 minutos. Acabou o primeiro tempo e agora vamos pro segundo tempo lá, como você falou. 0-0 é pênalti, qualquer resultado de empate com gols a gente classifica, então acabou também sendo um bom resultado. Não tomar gol dentro de casa é um bom resultado. Aí o Alexandre, ele que me perguntou se estava ou não impedido o gol dele, eu falei que estava, ele falou, eu demorei um pouquinho para sair. Kleber. De volta aqui em São Januário, primeiro capítulo então deste duelo brasileiro dos dois gigantes brasileiros, Vasco e Corinthians, 0-0 a caminho da semifinal da Libertadores. Semana que vem o jogo de volta e é aquela história. Qualquer vitória, quem venceu o jogo fica com a vaga. Empate por 0-0, pênalti, empate com gols, classificação do Vasco. Vitória e Coritiba estão empatando 0-0, o jogo está no finalzinho pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Palmeiras empataram 2-2, o São Paulo ganhou do Goiás por 2-0. Daqui a pouco você vai ter dentro do Jornal da Globo o placar da rodada que vai passar por todos os gols desta quarta-feira. Muito obrigado a todos, amanhã nos telejornais locais, os destaques no Globo Esporte, a cobertura completa da Libertadores da quarta-feira de futebol. Grande abraço a todos, Globo, a gente se liga em você.